E a gripe aviária, ela tem preocupado os produtores da América do Sul por conta desses alertas que estão chegando. E lembrando que o Brasil não tem nenhum caso da doença ainda. E por isso, para poder minimizar esses riscos e prejuízos para o setor avícola e para a economia, o Ministério da Agricultura está reforçando o status de vigilância sanitária em todo o território nacional, onde as campanhas educativas e de fiscalização rigorosa acontecem para poder evitar a entrada e disseminação da doença. H5N1. A doença, conhecida como gripe aviária, causa grandes prejuízos na Ásia e em países do hemisfério norte e agora é uma ameaça para a economia nacional. Ainda não existe nenhum caso registrado no Brasil, mas em países vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai, muitas aves morreram contaminadas com o vírus. Diante do risco, o Ministério da Agricultura publicou uma instrução normativa e todos os estados estão seguindo um plano de vigilância sanitária para evitar a entrada e a disseminação da doença no país. Quem dá mais detalhes sobre essas medidas de vigilância e prevenção é a médica veterinária Silvânia Andrade, que coordena o Programa Estadual de Sanidade Avícola da Agrodefesa de Goiás. Nós estamos em alerta, os países vizinhos estão já com casos de alta mortalidade, tanto em aves de reprodução, aves de fundo de quintal e, principalmente, nas aves migratórias. Então, nós temos um trabalho, o Ministério da Agricultura elaborou um plano e nós estamos trabalhando nesse plano. Esse plano chama-se Plano de Vigilância contra a Influenza Aviária e Doença de Newcastle. E ele é composto de 5 componentes, tem 5 componentes. O componente 1 é com a vigilância passiva. A vigilância passiva é aquela que a gente atende normalmente aqui na agrodefesa, ou seja, eles nos chamam quando há algum caso, quando há alguma suspeita de caso, e nós fazemos o atendimento. São a vigilância passiva em aves de fundo de quintal, ave industrial. A vigilância passiva em aves silvestres, que são as aves que vivem de vida livre. Então, se há alta mortalidade nessas aves, nós também somos notificados e nós vamos atender. O componente 3 é a vigilância ativa em ave industrial, ou seja, a vigilância ativa é onde não ocorreu a doença aí. E nós trabalhamos nesse componente 3 e começamos em outubro do ano passado e terminamos no final de novembro. E nós verificamos em 132 propriedades do estado de Goiás, mais de 4.000 amostras foram coletadas das aves e foram enviadas para o LFDA de Campinas. E nós obtivemos somente bons resultados, quer dizer, nós estamos livres. E o componente 4 é o que nós estamos fazendo agora. Nós já iniciamos em 56 estabelecimentos do estado de Goiás, estabelecimento rural, ele se refere às aves de subsistência, de fundo de quintal, aqueles produtores que têm menos de 1.000 aves. Então, é com eles que nós vamos trabalhar. E onde nós estamos coletando? Nós estamos coletando na rota das aves migratórias. Então, aqui em Goiás, existem 2 rotas, a rota da Amazônia e a rota Brasil Central. A rota da Amazônia, no caso, está pegando só em Mineiros, o resto é tudo Brasil Central. Nós fizemos um raio de 50 quilômetros ao redor dessa rota e ali nós estamos coletando nos municípios. Então, são aves de fundo de quintal, produtores com menos de 1.000 aves, e coleta de soro e coleta de material de garganta e de cloaca, né, das aves. E também enviando para o FDA, que é o laboratório do Ministério da Agricultura em Campinas, que é a nossa referência. Aliás, referência mundial. Igual a ele, só tem 12 no mundo inteiro. E o componente 5 é um componente que nós não vamos trabalhar porque ele se trata de um tipo de granja que não existe em Goiás. Então, é uma granja protegida, que a gente chama de compartimento. Ela é compartimentada, é como você colocasse as granjas dentro de uma redoma.
Então, nós não temos ainda compartimento em Goiás. Então, nós trabalhamos nesse componente 4. E Goiás está muito adiantado e nós estamos enviando todo esse material, utilizando, inclusive, o nosso laboratório aqui, que é o laboratório LabVet, é o laboratório nosso da Agrodefesa, que condiciona o material e o material é enviado para o Ministério da Agricultura em Campinas. A influenza aviária é uma doença exótica, não existe no Brasil. Os sintomas são parecidos com o de outras doenças avícolas, mas existem algumas particularidades que ajudam no diagnóstico. Sintoma respiratório e nervoso. Então, por exemplo, a ave tem dificuldade de respirar, ela espirra, é igual uma gripe. Imagina uma criança com gripe, um ser humano com gripe. Ele tosse, ele espirra, ele tem dificuldade de respirar, fica com a boca aberta, no caso, vai ficar com o bico aberto, né, para respirar. As penas ficam eriçadas, o animal pode perder o controle, como tem problema nervoso, ele pode perder o controle da musculatura do pescoço. Então, pode ficar cambaleante, pode ficar duro, e a própria ave fica cambaleante e cai. Mas o que chama muita atenção é a alta mortalidade em 72 horas. Em menos de 72 horas, você pode ter um plantel todo eliminado, todo acabado, entende? E é altamente contagiosa. E um detalhe importante é que dá muita arroxeamento nas cristas, na crista ou mesmo nas pernas, né? Então, esse detalhe. Mas sintoma respiratório e nervoso é o que chama atenção, tá? Então, o produtor viu isso daí. Agora, nas aves corredeiras, observa-se também os ovos muito mal formados ou a ave até para de botar. É outro detalhe importante. Mas tudo isso é sintomatologia rápida, tá? E dá um sintoma rápido, o produtor já deve correr atrás da Agrodefesa ou do nosso escritório local para poder notificar e avisar isso, para a gente ir atrás. A doença é uma zoonose, ou seja, existe o risco de contaminação para os humanos e, por isso, as autoridades sanitárias reforçam o pedido de atenção aos sintomas e de colaboração com os profissionais que estão reforçando a fiscalização nas estradas e nas granjas. Primeiro é a recomendação para a avicultura industrial. Para a avicultura industrial é continuar mantendo as normas da Instrução Normativa 56. Nós não vamos aceitar criação de aves para a agricultura industrial sem as telas que são preconizadas pela Instrução Normativa. Não vai ter isso, nós vamos realmente bloquear essas propriedades. Então, a avicultura industrial ela tem que tomar cuidado, que a granja não é lugar de passear, granja não é lugar de visitar, né? Então, granja é uma indústria. Então, ele não é para entrar e sair gente de lá, não é para passear, o máximo de higiene possível. Por quê? Porque quem traz a influenza são as aves migratórias, são as aves silvestres. Elas são livres. Quem tem que ficar preso é as aves da avicultura industrial. Quem tem que se proteger são essas aves, certo? Esse é o produtor. A segunda é para aquela cadeia, aquelas pessoas que lidam com as aves diretamente. O máximo de higiene possível, observou, seja o veterinário, seja o criador, observou qualquer sintoma, qualquer sintomatologia, procura o médico veterinário da Agrodefesa, pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, o que ele quiser, pelo nosso sistema que chama S-Stravet, o que ele achar melhor, e nos avise, porque nós precisamos de notificação. O produtor tem medo. O que vai acontecer? Nós vamos perder a nossa galinha, nós vamos ficar no prejuízo. Não é assim. Se nós tivermos que entrar na propriedade, fazer o sacrifício, vai ter uma remuneração. Existe o Fundepec, existe remuneração governamental para a influenza aviária, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito certa, porque o produtor tem medo de comunicar e perder. Outra situação é para nós, técnicos, que tenhamos o máximo de cuidado. Estamos pleiteando vacinação contra a gripe comum para os nossos técnicos, para as nossas ações.
E uma recomendação muito importante, também estamos apertando o cerco na fiscalização do trânsito. Então, as aves que estão circulando sem GTA, a recomendação é que nós vamos apreender essas aves e, infelizmente, nós vamos ter que fazer descarte. Nós não podemos deixar aves circulando no caminhão, jogando vírus para todo lado, sem ter exames, sem ter a segurança para o resto do nosso rebanho. Não vamos esquecer o grande exportador que Goiás é para o mundo inteiro.